Bom, direto já, né? Vamos começar assim. São 5 anos de profissional no Fluminense? 5 anos, é isso aí. Eu não quero nem falar quanto tempo eu clube Fluminense, porque acho que me expõe demais. Mas eu nunca fiz uma exclusiva com você. Tem alguma coisa errada nessa história aí? É a primeira mesmo, né, É Aline? a A primeira gente exclusiva. já conversou pós-jogo ali, alguma coisa, Diversas alguma vezes, pergunta, coletiva, mas mas assim, ó, nunca... tete a tete é a primeira vez. Primeira Tinha alguma vez. coisa errada, mas demora, mas chega. E chega num momento Demora. importante. Exatamente. Um momento antes de final de Campeonato Carioca, Martinelli, que clássico contra o Flamengo já batendo na porta. Acho que é muito diferente falar contigo de um clássico agora do que lá atrás, né? Porque certamente você já passou por muita coisa. Mas eu acho que dá pra gente já começar falando o peso que tem esse clássico para um início de temporada, até no início de temporada alto nível, né? Do jeito que vocês vêm jogando, assim. E o adversário passando pela fase que estava passando, enfim, isso tudo. É um clássico que pode determinar o rumo da temporada? Eu acho que é um clássico muito importante. A gente sempre tratou aqui clássico como jogos assim. Sempre é muito importante vencer clássico. Ainda mais agora numa final de Carioca. A gente tendo a oportunidade. A gente conquistou o título da Guanabara, mas agora acho que sagrar campeão carioca acho que é muito importante também. A gente sabe que o adversário vive alguns momentos, né? Mas independente disso, acho que é uma equipe muito qualificada. A gente sabe da força do nosso adversário, mas pode esperar. Acho que a gente vem fazendo um grande início de temporada. Sim. Começamos muito bem e estamos prontos para essa final, para fazer um grande jogo, um grande clássico e que possamos aí, se Deus quiser, sair campeão. É uma pergunta, acho que até óbvia para esse momento. Se você sentasse numa coletiva, certamente alguém faria, que é a questão do favoritismo, que é sempre difícil de falar. Mas você acha que nesse momento, talvez, a gente sabe toda a diferença de investimento, de tamanho de investimento, pensando em folha salarial das duas equipes, né? Mas nos últimos anos, o Fluminense conseguiu igualar das 7 últimas finais. 6 foram Fla-Flu. O Fluminense tem conseguido fazer frente do seu jeito, né? Fazendo uma montagem de elenco, buscando peças e etc. Mas nesse momento, talvez dos últimos anos, esteja um momento mais frágil do adversário, assim, pensando em troca de treinador. Você acha que isso traz alguma vantagem para vocês? O Fluminense chega um pouco maior, pensando que já tem um conjunto que está embalado, que está sendo tão elogiado, e o outro lado, né, está um pouco estremecido? Eu acho que assim, de falar de favoritismo, eu acho que não tem, porque acho que a gente já ganhou deles também quando a gente estava em um momento mais fragilizados. Então, acho que isso não pode ser distração para nós. Tem sim a mudança do treinador. Eu acho que questão de tática, né, que o treinador vai Uhum. começar a passar, acho que novas variações táticas, isso é normal. Só que eles têm têm um grande elenco, que tem muitos jogadores capacitados, jogadores de seleção aí, várias seleções. Então acho que isso a gente vai entrar como se fosse sim, esquecendo esse momento. Eu acho que encarando realmente o nosso adversário como tem que ser encarado e fazer um grande jogo e buscar esse Dificulta ponto. mais ou ajuda? Sim, porque é isso, né? Ao mesmo tempo que tá tudo movimentado por lá, tem o outro lado que vocês não sabem o que vem. Exatamente, pode vir coisa nova, diferente, né? Variações diferentes, o treinador novo pode trazer, né, para dentro do jogo. Mas eu acho que independente disso, sempre foi jogo muito difícil. Toda vez que a gente enfrentou ele, sempre foi jogo apertado, jogo decidido sempre nos detalhes. Eu acho que esse jogo não vai ser diferente. Eu acho que a equipe ali, as duas equipes vão se estudar, sempre acontece isso. E eu acho que em determinados detalhes ali o jogo vai acabar se definindo e que a gente possa definir para o nosso lado. Pra gente encerrar esse assunto assim, qual a lembrança, melhor lembrança que você tem de um Fla-Flu? Eu perguntei isso porque eu vivi um processo aqui que era Felipe Melo aqui dentro e que eu vi muito jogador se transformar num jogo como esse, entender o peso como esse. Eu lembro que a gente teve um papo com o André, um dos papos que a gente teve com o André, e ele falava isso, né, de que sentia o jogo diferente. Óbvio que vocês têm personalidades completamente distintas, mas assim, qual a melhor lembrança, assim, qual o significado de um jogo como esse pra você? Acho que é exatamente isso aí. Acho que esses jogos são jogos grandes, de duas equipes que gostam de jogar, que gostam de propor jogo, que gostam de ir para frente. Então acho que todo jogo tem uma motivação ainda mais. Mas tem algum específico assim que você leva assim na memória que você Acho que ó, aos dois que a gente foi campeão, acho que é mais especial, né? é, Dos títulos.
Então, assim, sempre foi jogo muito difícil. Todo mundo tem que dar um pouco a mais de si. Acho que essa é a nossa cobrança. Todo mundo sabe que chega a certo ponto ali que o jogo tá difícil, e cada um tem que se doar mais um pouco, vamos, um dando força mais ali pro outro, que são nos detalhes que os jogos são decididos. Agora, mudando um pouquinho, falando desse Fluminense de início de temporada, tenho conversado com diversas pessoas assim sobre o momento do Fluminense, o futebol que o Fluminense apresenta, os resultados conquistados, barra o que é dito e falado sobre o Fluminense, né? Qual é o patamar do Fluminense e a visão do Fluminense na opinião pública? Você acha que pelo que o Fluminense apresenta em campo hoje, pela opinião pública, ele tem sido um pouco subestimado, assim? Talvez se fosse um outro time desses com um grande investimento, o peso seria diferente, a forma como falam seria diferente. É assim, eu sou de acompanhar às vezes pouco, assim, mas eu acho que sim, acho que eles às vezes não dão a importância, eu acho que a gente está trabalhando. Mas eu acho que independente disso, a gente tem uma equipe assim, muito humilde mesmo, independente se falarem bem ou se falarem mal, a gente sabe da nossa identidade, sabe da nossa característica. O treinador fala isso para nós. Futebol sempre momentos, você vai ter momentos bons, momentos ruins, momentos que vai ter que levar e a gente tem que reconhecer o que a gente é nos treinamentos, como equipe. Então acho que isso que é o mais importante para a gente. O que você acha que você evoluiu mais, assim, junto com o Zubeldia? Eu tava até, quando a gente, antes de marcar a entrevista, foi no último jogo, e eu até disse que eu via muito um seu papel, assim, de muita presença em campo, do cara que, pô, ia lá atrás buscar a bola, que ia fazer a saída de bola, mas que se apresentava sempre, que aparecia muito no jogo. O que você vê, assim, do seu papel e da sua evolução? O que você aprendeu de diferente com ele? Eu acho que é um Zubeldia, sim, sempre eu joguei contra, mas é um grande treinador, tem ideias muito boas, claras, passa isso pra gente nos treinamentos, sempre chama, conversa. Então acho que esse papel ele me chamou, falou que gostava de um jogador com as minhas características, de fazer saída de bola. Então acho que casou as ideias, eu sou esse cara que gosta de fazer isso. Então ele passa muita confiança para nós, não só para mim, mas para defesa ali, o segundo volante que sempre começa armando, né, o time. Então ele dá muita variação de como que a gente pode sair. Você Então, às vezes faz a saída lá do Fábio, né? então, Antes do tiro de meta. saindo um pouco mais atrás, depois em bloco mais altos, caindo um pouco mais para o lado, mais entre linhas. Então acho que ele me deu muita variação, conseguiu dar muita variação, não só para mim, né, como para a equipe toda. Quando mexe uma peça, mexe um esquema todo. Então eu acho que essa alternativa que a gente consegue encontrar dentro do jogo facilita para mim e para os meus companheiros. E eu sei que ele tem uma coisa de intensidade de trabalho muito grande, né? Você acha que talvez tenha dado um pouco de match por isso, assim? Vocês viveram um momento de glória com um treinador que exigia muito de vocês também, que os treinos eram muito intensos. Eu sei que o Zubeldia, às vezes, é o primeiro a chegar aqui no CT, tem que abrir o CT mais cedo para ele entrar, porque ele é um cara viciado, assim, em trabalho. Esses dias até ele comentou, minha esposa, eu não consigo nem conversar com a minha esposa, acaba um jogo e já tem que pensar no outro jogo. É um cara que vive isso, assim, muito intenso. Ele chega no campo e corre, e apita, e mostra como tem que pressionar, energia o tempo todo. Eu acho que isso é um cara que tem uma energia muito positiva e acaba contagiando o ambiente ali, a gente tudo vai com ele, compra a briga. Acho que isso é importante pro elenco. Então conta pra gente qual é o segredo dele que não perde de jeito nenhum no Maracanã. Não, isso aí é o time, a umidade do time que a gente vem trabalhando. Eu acho que é o dia a dia. E eu acho que é isso. Quando a gente entra em campo, a gente sempre tenta buscar o máximo da vitória, entregar o máximo, competir, guerrear o tempo todo. Eu acho que o espírito do nosso time é isso, de nunca desistir, de duelar o tempo todo. Então eu acho que essa imposição, essa atmosfera junto com o nosso torcedor também dentro do Maracanã, acho que deu liga ali e a gente consegue essas vitórias. Martin, vou até sair da linha que eu estava pensando aqui, assim, né, de perguntas, porque tem alguns assuntos, assim, que eu acho que eu sempre pensei, assim, que o dia que eu conversasse com você, eu ia querer entrar mais nisso, porque me chama muita atenção a sua evolução. Mas não digo só a sua evolução dentro de campo, ela aconteceu dentro de campo.
mas a sua maturidade para falar com a gente, a sua forma de se expor. Assim, a gente olha o Martinelli que começou como profissional e o Martinelli hoje, são pessoas completamente diferentes, sabe? E você viveu um processo que não foi um processo duro para aprender, né? Você aprendeu também levando ali umas pancadas, principalmente de quem talvez hoje seja quem mais te admire, que é o torcedor. E eu queria muito ouvir de você um pouco mais sobre esse processo. Como que você lidou, sabe, especificamente com tudo isso? Porque você é um cara que é desse jeito aí, sabe? Simples, é um cara, né? Não é um cara que talvez demonstre mais em campo essa coisa do futebol de ir pra cima, de brigar, e talvez em algum momento a torcida tenha confundido isso. Em algum processo isso tenha, sabe, sido distorcido de alguma forma e tenha te prejudicado até nas atuações, porque os números eram bons, mas às vezes tinha alguns erros pontuais que transformavam em crítica. Sim. Como foi esse processo de maturidade? Como você realmente olhou para essas críticas e o que isso te transformou para você se transformar nesse Martinelli que a gente vê hoje? Eu acho que, cara, passar do tempo, os jogos, você vai encarando. Às vezes você erra num determinado jogo, você vai ter que aprender com aquilo. Eu acho que passei aqui momentos difíceis, de muita alegria, mas também momentos difíceis, né? E eu acho que isso serviu de lição, assim, acho que para criar casca. Você vai criando casca, vai aprendendo, né? Vai lendo melhor os tipos de jogos. Acho que o pessoal mais velho, assim, que passou por aqui, Felipe Melo, Marcelo, Thiago, Ganso, Fábio, sempre foi cara que, assim, me ajudaram muito aqui. Sempre dava uns toques de posicionamento, de receber bola em tal espaço, de cuidar mais, de fechar mais o espaço. Então, acho que isso, a questão dos jogos, da maturidade, você vai acabando evoluindo, vai passando por certos jogos. Você vai olhando também, o pessoal faz aí o scout, vai te mostrando, né? Vai te mapeando ali no campo, como que poderia posicionar melhor, receber uma bola num perfilamento melhor, ocupar melhor o espaço do campo, né? A gente que joga numa zona central tem que cuidar. Falam que tem que defender o time, tem que colocar o time para frente. Então acho que passar dos jogos e a dica aí de muitos jogadores grandes que passaram por aqui, que eu acho que me ajudou muito. Tentando esmiuçar um pouquinho de todas essas coisas aí, tipo, que eu falei um pouco, a gente viu agora deixando o Vasco o Felipe Coutinho por um processo de saúde mental que tinha muito a ver com pressão. E aí, às vezes, dependendo da personalidade, o que é cobrado de você, e no meio que a gente vive hoje, a forma como a gente vive hoje, às vezes te leva para um caminho que poderia ser uma história em um caminho diferente, né? Que a pressão, ela é uma pressão que ela acaba sendo muito grande. Queria que você falasse um pouco desse seu processo, assim, de crítica e talvez de se encontrar. Você acha que, de alguma forma, às vezes os erros poderiam ser causados por uma pressão que você não sabia administrar com você mesmo? Eu acabei vendo isso daí do Coutinho, né? E quando eu passei também por momentos difíceis aqui, fiz acompanhamento, tinha um cara, tem a própria Emily daqui também, que chamava às vezes, né, para conversar. E eu tava muito num momento que escutava muito fora e não sabia quem eu era. Entrava no jogo querendo mostrar para fora e não para mim. Eu acho que foi onde que eu tive as minhas maiores dificuldades. Já pensava nos jogos lá fora, o que será que podem falar, o que será que vão falar. E eu acho que depois que eu comecei a mudar isso, de olhar, né, para dentro de onde que eu vivo, de viver bem, olhar para mim, o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer. Meus companheiros aqui sempre gostaram muito de mim, falavam que eu ajudava muito o time. Então, foi aí que eu mudei minha chave, comecei a olhar mais, falei, cara, eu tenho que dar a vida aqui por esse clube, quem eu devo o máximo, assim, da minha vida, assim, né, pro clube que me revelou, tenho que mostrar serviço e pros meus companheiros, né. Eu acho que ajudando eles, eu vou estar feliz, fico muito feliz quando a gente consegue fazer um grande jogo, consigo ajudar os companheiros meus, próprios de defesa, como os atacantes, fazendo gol, dando assistência.
Então, acho que isso, quando eu mudei mais para olhar para mim, de quem eu sou, da minha realidade mesmo, eu acho que foi isso que começou a mudar. Eu resumo isso como autoconhecimento, É, né? exatamente. Quando a gente não, como a gente não é tão, não tem tanta interferência pelo que vem lá fora, porque a gente sabe quem a gente é e o que a gente pode Pode, entregar, acho que as coisas mudam um pouco, né? A eu gente acho. É. talvez tá olhando assim, a gente, ó, né, É, exatamente. Você a olha gente tudo em vez de olhar para você mesmo, né? vê uma forma mais amplificada. E aí, nesse sentido, acho que as críticas, elas também, elas ganham outro peso, né? Você sabe quem você é e você não deixa elas. Exato. Acho que tem críticas construtivas, né? Que é para você melhorar. E tem umas que realmente não vai servir. Mas, olhando para esse lado das críticas, você acha que tem esse lado no futebol, assim, que você precisou se conhecer e dizer, não, eu sou esse. E esse é o meu jeito. Vocês não vão ter de mim esse jogador violento dentro de campo. Eu lembro que uma das críticas da torcida que hoje te amam é marcar fofo. Tipo, né? As pessoas falavam de um jeito pejorativo, que na verdade talvez nisso aí tivesse também as suas grandes vantagens e suas maiores características de quem você é, de como você é, da sua competitividade, da sua disciplina, enfim. Você acha que você conseguiu ver isso, mas para quem não consegue ver no futebol, tem um pouco essa exigência do cara dentro de campo ser um cara, assim... Ainda mais numa posição ali que eu jogo, né? O pessoal sempre acha que tem que ser exatamente, é um cara mais marcador, né? Mas acho que esse nunca foi o meu, assim, evolui muito nessa questão também, mas nunca foi um ponto muito forte meu ali. Mas eu acho que é isso, é questão da posição, né? Jogadores mais que já passaram mais, né? Então acho que tinha mais esse perfil. Mas isso acho que é normal. A torcida tá, acho que igual a torcida fala, jogadores vão passar pelo clube, mas realmente quem mantém o clube é a torcida, né? Eles que são apaixonados pelo clube, então E por você também hoje, hein? cabe a nós a fazer o nosso melhor dentro do campo para representar eles. Mas aí, resumindo tudo, você acha que isso realmente transformou? Porque foi o que eu falei, hoje você é uma outra pessoa, assim, na minha concepção. Me parece ser mais seguro, até pra conversar com a gente, sabe? Não, Mais à não gostava vontade. muito não. Lá atrás você era mais, né, engessadinho, assim, agora você é um, sabe? Você parece ser mais você. Eu não sempre fui muito tímido, assim, nunca gostei muito de falar, de me expor, então acho que é exatamente isso aí que você vai falando. Vai passando os anos, você vai vivendo aquilo, vai criando maturidade e vai superando todas as coisas que vai surgindo no caminho. E vai ficando pronto pra ser pai também. Exatamente. Mais uma. Agora um sonho aí que a gente vai realizar, eu e minha esposa, tá chegando. Tá chegando. Muito pertinho, né? Tá perto já. É tipo o sentimento de final de... Final De campeonato. De Coração Libertadores da acelera, América. coração acelera. Tá próximo. Mas é muita felicidade, muita felicidade. E tá próximo mesmo, né? Porque vai ser daqui a praticamente uma semana, pelo que você falou, né? E pelo que eu tinha visto ali de todo o processo, assim, você ficou tão empolgado que você anunciou antes da hora, né? Foi. Né? No jogo e tal. Será que vai ter também o pós, assim? Você vai conseguir? Quem sabe amanhã? Quem sabe amanhã. Seria bom, né? Mas foi um gol que eu fiz, né? E a gente ia demorar um pouquinho para anunciar. Só que na hora, eu já tinha pensado, né? Falei, se eu fazer um gol, acho que eu vou fazer isso. Difícil eu fazer um gol, o volante joga um pouco mais atrás. Se eu fazer, eu vou ter que aproveitar a oportunidade. E aí acabei fazendo, aí na hora fui ali, peguei a bola. E já tá próximo aí de nascer. Bem pertinho. Isso te transforma também nesse processo que a gente está falando dos últimos 5 anos? Porque dentro de campo você é outro. Com a gente você também é outro. Agora dentro de casa, acabou. Tô melhor. Minha esposa tá gostando. Mas acho que agora é pai, vai muda ainda mais as responsabilidades, né? Mas a gente tá feliz para aprender no dia a dia. Agora, assim, qual o assunto que você, se você tivesse que antes falar, não, a gente vai ter um papo com a TNT, vai ter um assunto com certeza. Que assunto você imagina? Para falar? Que eu vou te perguntar sobre. Se eu tivesse que chutar, ela vai me falar de...
Coloca o seu nome na lista, pelo amor de Deus. Ah, da seleção. Ah, bem, pelo amor de Deus, né? Eu ia falar da final, já falou? Ah, não, seleção brasileira. Como é que a gente, com todo mundo que eu falei da empresa que é Fluminense, assim, eu falava, vai ter um papo com o Martinelli, todo mundo fala, futuro jogador da seleção brasileira. Eu falei, ele já sabe que a gente ia falar desse assunto, só que parece que não. Recentemente o Ancelotti estava lá, eu até acho que você foi pra Zona Mista nesse dia. O Ancelotti estava lá para assistir o jogo, e aí o Matheus foi entregar a camisa, né, do Fluminense, o filhinho dele estava com ele, e o Matheus falou, fala pra ele, você viu o vídeo depois? Eu até postei, o Bernardo, né? Fala pra ele, quem você quer ver na seleção brasileira? Ele falou, Martinelli e tal. Você tem sentido que tem se tornado cada vez algo mais palpável, assim? Porque acho que, né, a opinião pública vai mudando, vai tendo um movimento diferente, a gente vai ficando mais maduro. Assim, é uma questão... sempre sonhei. E acho que quanto mais você vai jogando com a equipe, né? O time vai indo bem, você vai evoluindo, vai indo cada vez melhor. Eu acho que vai ficando um sonho de mais realidade, vai se aproximando cada vez mais, né? Você vai acreditando naquilo, vai olhando aquilo. Mas toda vez que eu, assim, tento deixar isso, às vezes, meio de lado, assim, para não acabar influenciando muito esse pensamento, de alimentar uma coisa que vai acontecer naturalmente. Eu acho que todos os jogadores que vão sempre têm muito mérito, então acho que eu tenho que fazer meu trabalho aqui, tenho que continuar focado aqui no Fluminense, que meus companheiros me ajudam todos os dias, jogo a jogo, e eu acho que a gente conseguindo fazer o melhor dentro de campo vai te aproximando desse sonho. Apesar de uma pressão, diríamos assim, né, de indicação e etc., talvez essa Copa agora esteja muito próxima por um ciclo que já está um pouco consolidado, né, de alguma forma. Mas, assim, para um ciclo pós-Copa, você acha que você vem sentindo que talvez seja mais o seu foco? Ou você já teve algum movimento, Tô falando isso porque a gente entrevistou o Vitinho ontem do Botafogo, tudo bem que ele já fez parte de convocação, mas ele falou que encontrou com o Ancelotinho, né, o filho do Ancelotti, chegou a ter uma conversa, ou você já sentiu algum movimento de tentar entender mais sobre você? Não, assim, pessoal que às vezes brinca, fala, né, alguma coisa ou outra, mas assim, a gente sabe que está muito próximo, né, da Copa, já teve jogos eliminatórios, muita gente já passou nesse ciclo, muita gente foi convocada, mas eu acho que é isso, fazendo meu trabalho dia a dia, a gente sabe que tem a Copa, vou torcer muito pro Brasil ser campeão, para trazer esse hexa para nós. Com um bebê no colo, no caso, porque aí você vai poder estar em casa. Exatamente. Então, acho que... Ou, quem sabe, o bebê vai estar... Não? Lá junto. Não, mas eu acho que é isso. Acho que independente se for agora, se for pós, eu estou focado aqui e espero um dia colocar Deus na frente, no trabalho, que os sonhos sempre vão se realizando. Se a gente parar para fazer um recorte desses últimos assuntos assim que a gente falou agora, todos eles têm algo em comum, que é o processo de maturidade, o processo de evolução. Parece que você coloca o pé no chão e tem certeza que a coisa está acontecendo e te levando para algum lugar, né? Sair de um lugar e tô realmente chegando em outro, assim. Se tivesse que pensar em pessoas que te ajudaram, você citou brevemente algumas pessoas que te ajudaram aqui e tal, mas pessoas que te ajudam a se transformar e caminhar para essa evolução tão grande, assim, quem você citaria, assim? Gente que realmente te ajudou a evoluir dentro de campo dessa forma e como jogador de uma forma geral? Citar uma pessoa, acho que muito difícil, assim, acho que é muito um conjunto. Eu acho que desde Xerém até aqui eu sempre tive passou muita gente aqui, já trabalhei com vários treinadores e fora de campo, tem gente que faz análise também fora, tem gente daqui do clube. Eu acho Você ainda tem esse acompanhamento fora? Tenho. A gente sempre faz análise de jogos, né? E eu acho que isso, detalhes, ponto a ponto, acho que muita gente me ajudou, o staff todo, todos os treinadores que passaram aqui, joguei com a maioria deles, então acho que você vai pegando o ponto forte de cada um pede para você uma coisa, outro pede outra coisa, outro já te potencializa mais com bola, um pouco mais defensivo.
Então acho que você vai mesclando, vai Qual juntando. exigiu mais de você, assim, de uma forma que você vai falou, não, juntando. aqui eu tive que evoluir porque... E melhorei A muito, gente assim. sabe, é um cara assim, que tinha uma cobrança muito grande, que era o Diniz, que puxava a gente muito ali. O Zubeldia também vai nessa linha de puxa o cara, vamos. Mas assim, a gente passou com o Mano, o Roger, Renato, que foi agora recentemente, o Marcão, Abel. Então todo mundo teve um pouco ali, que eu fui pegando um de cada um pouquinho, fui. Você citou também jogadores mais experientes, né, que te ajudaram, assim. Qual que te impactou mais, assim, do cara que passou por aqui, assim, que te impactou, que realmente te ajudou a evoluir na sua posição? Você falou rapidamente, tu falou Felipe Melo, Marcelo, Thiago, mas algum você pegou uma Ganso. amizade especial, enfim. Eu acho que esses daí, acho que o Fábio também, o Fábio é um cara que conversa muito também comigo, é um cara que vê o jogo lá de trás, assim, então vê sempre a gente, onde que a gente está posicionado, né? Eu acho que essa leitura Ajuda. deles é ali que joga um pouco mais atrás, igual o Felipe, Thiago, Marcelo, que jogaram numa linha mais defensiva, né? Sempre falaram muito comigo, o Ganso O também é um Thiago cara, falava bastante. falava bastante. Meu Deus. É um cara que você Thiago, continua falando ainda? a gente conversa às vezes, ele sempre manda alguma coisa ou outra, ele manda às vezes de uns jogadores que saem sai Os cards, né? De números, não. como que fala? Essas coisas de Instagram que tem um vídeo. É, umas Tá. análises, assim, tipo de um jogador. Esses dias ele até mandou do Vitinha pra mim. Então, um cara que sempre passou muito, falou muito. Ele narrava o jogo, né, pra nós. Mas, assim, todos eles, assim, teve um ponto, assim, que me ajudou muito. É porque eu sei que ele admira muito você e o seu futebol, né? Por isso Mas eu não sei se ele te manda mensagem na amizade ou te cobrando como torcedor. É, não, é um cara, é um parceiro, assim, que eu ganhei pra vida aí, que me ajudou muito, cara. Foi muito importante mesmo aí na minha evolução. A gente falou de todos os processos, tem um outro processo que a gente vê aos poucos se formando, que talvez esse esteja mais em processo ainda, que é uma questão de liderança, assim, né? Não é, antes você era só um menino, mas agora você é um experiente desse grupo. Teve até um caso agora da Taça Guanabara, queriam que você ajudasse a levantar a taça, você ficou meio assim. Foi na hora lá o Ganso, Samuel, o Fábio começou a me chamar ali, né? E eu tava no meio da galera ali, feliz também, né? E falei, não vou não. É vocês, que é os capitão do time. Não, você vai parte, vamos. Aí na hora fiquei meio sem jeito, né? Não sabia o que fazer. Mas o pessoal sempre conversa ali comigo, fala, não, tem que ir acostumando, tal, vamos. E tô aprendendo com eles. Quero levantar mais títulos junto. Ah, jamais esse processo de liderança Tá no processo aí. tá, né? O próximo mas para pegar a taça mesmo com vontade ainda e levantar Não, sozinho. vamos. Se Deus quiser, vamos conseguir mais esse ano. E aí, o último, eu acho, processo de evolução aqui, que a gente já falou de várias coisas, acho que você até falou da última vez, foi algo que rendeu muito na rede social, foi da sua evolução física. Tem a parte séria e tem a parte que a galera ficou, né, brincando na rede social. Vamos começar pela parte séria, que é realmente o quanto que isso impactou para você virar o profissional que você é dentro de campo hoje, sabe? Assim, de segurança e de sentir mais completo, enfim, de marcação que a gente falou aqui agora. Como é que foi esse processo de identificar que talvez você poderia evoluir? O que você teve que fazer de diferente para chegar para conquistar a evolução e chegar ao seu físico atual? Acho que questão da alimentação, treino de academia, eu acho que foi coisas que mudaram para mim como atleta mesmo. Tem a parte aqui do pessoal que faz um grande trabalho da parte física. Todo dia ali tem pelo menos alguma coisa, um protocolo, alguma coisa para você fazer na academia, um pré-treino e um pós-treino. Então, sempre quando a gente depois de jogo, assim, às vezes está mais cansada, acaba não fazendo muito, né? Mas sempre quando tem ali dentro da semana, eles cobram a gente para trabalhar, para fazer. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito. Estou muito mais, acho que mais forte, mais fisicamente, melhor, né? Então acho que isso é importante para a posição que eu jogo.
tanto para jogar com bola, né, para ajudar a equipe, quanto em duelo, em marcação, ajudar com bola aérea. Eu acho que isso que ajudou bastante. Foi algo identificado, tipo, e atacado, ou foi um processo natural de evolução? Não, acho que foi um processo natural. O pessoal sempre, desde quando eu subi, sempre teve esse protocolo, né? Então acho que foi uma coisa natural, que fui evoluindo dia a dia e fui amadurecendo. E aí, quando tu olhou tudo que falavam de você na rede social, fala aí, o que você viu que você ficou, meu Deus, olha o que tá falando de mim? Não, acho que era... A torcida, assim, tem todo o direito, né? Nunca rebati, nunca falei Não, mas eu tô falando do lado nada. positivo, a galera Não, só elogiou, pô. Aí o pessoal fala, o que tem na água aí do É, Fluminense? exatamente. Não, eles brincam assim, a gente tá aqui pra fazer o nosso trabalho. Internamente também não tem brincadeira assim, não? O Ganso às vezes brinca, É. o Ganso brinca às vezes, fala lá, os caras vai lá, malha bíceps só pra vir pra fora, pra tirar a foto deles e sair fortão. Ou seja, Fala tudo do já... Hércules, acho que saiu uma foto do Hércules esses tempos aí agora também, ele falou lá o Hércules lá, quando ele veio na academia. Mas é brincando assim, acho que sempre a gente que joga nesse setor ali tem que estar bem. Chegando à reta final assim já, né, do nosso papo, pensando no Fluminense mais quem você é hoje, enfim, o que você quer pro seu futuro, eu queria que antes disso a gente viu que você renovou até 2030, ou seja, tem mais de 300 jogos com essa camisa, assim, você é muito jovem, mas tem uma história muito grande já com o Fluminense. Queria que você tentasse contar pra gente o que hoje é o Fluminense pra você. Óbvio que você é jovem, tem muitos sonhos, mas o que representa... Porque, assim, a entrevista inteira a gente falou de como o clube te mudou em algum aspecto, em diversos aspectos, sabe? O que representa o Fluminense hoje na sua vida? Acho que pra mim representa, sim, difícil até falar. Acho que eu tenho uma gratidão, um amor muito grande por esse clube. Me formou como atleta profissional, como homem, de muito respeito. Eu acho que devo muito a esse clube, que tanto me deu oportunidade, me retribuiu, sempre esteve comigo nas dificuldades, né? Porque na alegria às vezes é um pouco mais fácil de você estar ali, mas nos momentos difíceis que passei aqui sempre estava toda a presidência, staff, comissão, todo mundo sempre me deu muito apoio, me ajudou demais, então acho que eu, sim, cara, tenho um amor muito grande por esse clube, espero ter muito mais jogos aí pela frente. E a única forma que eu tenho de como retribuir, acho que é dentro de campo, é mostrando jogar jogo, é me entregando ao máximo, é representando os torcedores que toda vez vão lá, pagam o seu ingresso para tá assistindo a gente ali, né? Então acho que a gente tem que lutar também por eles, jogar por eles. A torcida, quando vai no Maraca, faz uma grande festa para nos ver jogando. É o 12º jogador nosso. E eu acho que é isso, representando eles dentro de campo, representando o Fluminense e, se Deus quiser, ganhando muito mais títulos. E quais os seus sonhos, assim, e planos para sua carreira? É óbvio que o Fluminense a gente sabe que vai ter sempre um lugar especial para você. A gente falou de seleção, que também certamente é algo que você tem um sonho de viver. Mas para o seu futuro como jogador, né? Você falou que o Thiago fica te mandando jogadores de fora e etc. Você tem alguma liga especial? Tem algum lugar que você tem um sonho especificamente de ir? Todo mundo tem um sonho, né, de jogar na Europa, em grandes ligas. Eu acompanho várias ligas, Premier, La Liga, o italiano, às vezes uma coisa ou outra ali eu também vejo. E eu acho que fazendo o meu trabalho aqui, possa ser que surjam boas oportunidades para fora, né? Tenho um sonho de seleção também, que eu tenho esse sonho sim. Mas eu acho que é isso. Eu coloco sempre Deus na frente da minha carreira, da minha família, dos meus planos. Que seja sempre feita a vontade dele. E que a gente tem que trabalhar, pezinho no chão. Que tem muitas coisas ainda para conquistar, para viver. Você falou rapidamente aí dos torcedores amanhã, pelo que a gente viu, vai ter... Já viu? Vai ter Não vi, mas peso, torcida em peso? a gente contar o máximo com o apoio amanhã deles. vai ser Sabe que eles sério, vão hein? fazer uma grande festa lá pra gente. Amanhã vai ser sério. Ô, Marcos, obrigada.
pelo papo, enfim, que a gente demorou, já falei aqui, né? A gente demorou um tempo para ter esse papo. Eu costumo sempre terminar as entrevistas assim, pedindo para você mandar um recado diretamente para o torcedor que, enfim, que eu acho que hoje tem se lá atrás teve um período de crítica, até eu acho que até o torcedor entende que é quase que fosse um filho de Xerém mesmo, sabe? Um menino que foi evoluindo junto com todo mundo, junto com a torcida, junto com o Fluminense, e que hoje tem um carinho certamente muito grande do torcedor. Então eu queria que você mandasse um recado para eles, pra gente encerrar o nosso papo. Torcida tricolor, sabe que eu tenho um carinho enorme por toda a torcida, sempre faz uma grande festa pra gente em todos os lugares que a gente vai jogar, no Maraca e fora. A gente conta com o apoio de vocês aí, mais um jogo, mais uma final. Sei que vocês vão fazer uma grande festa. Vai estar lá nos apoiando, vai ser o 12º jogador nosso e que a gente possa seguir firmes e possa ter uma temporada de muitas vitórias e de muita alegria.